Cristãos perseguidos. Vamos falar de um período difícil nos primórdios do cristianismo ocorrido antes da instituição das religiões, onde o poder político-religioso dominava e buscava tratar seus próprios interesses. No decorrer das atividades do imperador Diocleciano, que para ele os cristãos representavam um perigo para a unidade e demais interesses do império, mas procurando reabilitar as antigas tradições religiosas, o imperador proibiu o culto cristão, mandando destruir as igrejas e perseguir aos que desobedeciam os seus éditos. Mas foi no dia 23 de fevereiro do ano 303, que o imperador Diocleciano tomou a primeira medida drástica que viria a ser a fase derradeira da perseguição, a mais severa aos cristãos no Império Romano, quando ordenou a destruição da igreja de Nicomédia, atual Izmit, na Turquia, de todos os objetos de culto e das escrituras cristãs, e determinou o confisco dos bens da igreja. Aparentemente a data foi escolhida por ser o dia dedicado ao deus romano Terminus, o deus das fronteiras, assinalando deste modo uma fronteira, uma nova etapa, o que marcou a perseguição cruel e covarde. Também no dia seguinte emitiu um edito que ordenava a proibição dos cultos cristãos e a completa destruição de todas as igrejas, dos objetos e documentos usados nas cerimônias realizadas pela cristandade. O apóstolo Paulo, Rabino Shaul, afirma nas escrituras sagradas sobre a perseguição que haveria de vir sobre os cristãos e adverte o povo de Deus, conforme cita na carta aos Romanos, no capítulo 8 do versículo 35 só 37, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas quanto tempo durou essa perseguição e que impacto teve? A história relata que ao longo dos meses seguintes foram emitidos vários éditos que completavam o sentido do primeiro, determinando prisões de bispos e sacerdotes, fazendo confiscos de bens e a obrigação dos crentes de fazerem sacrifícios aos deuses do panteão romano sob pena de prisão ou morte. Mas o efeito destes éditos, que supostamente deveriam abarcar todo o império, teve impactos diferentes nas diversas províncias existentes, porque a aplicação dos éditos e o seu maior ou menor rigor ficavam ao critério das autoridades e dos juízes de cada uma das regiões. Também houve perseguições, prisões e condenações à morte, sobretudo nas províncias orientais do Império, com punho de ferro e feroz perseguição. Na Gália e na Bretanha a sua aplicação parece ter sido muito mais suave, devido às lideranças locais não verem os cristãos com os mesmos olhos do imperador. A palavra de Deus diz o seguinte sobre as perseguições que os cristãos haveriam de sofrer: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus capítulo 13 versículo 3. Esses acontecimentos também estavam relacionados com o fato de que o Império Romano estava dividido em 4 grandes porções e o poder imperial está repartido e não concentrado nas mãos de um único imperador. Assim, cada um tinha a sua própria interpretação do que estava acontecendo na sua área de ação. Mas a perseguição aos cristãos durou pouco tempo, e com a abdicação de Diocleciano no ano 305, as perseguições foram suspensas e terminaram oficialmente em 311, quando enfim os cristãos tiveram um refrigério nas suas almas. Mas quais foram os motivos para as perseguições religiosas acontecerem durante o Império Romano? No começo, o cristianismo era apenas uma entre muitas outras religiões que existiam no Império, mas à medida que se espalhou e deixou de ser uma religião de classes baixas, passou a constituir uma ameaça à paz social e mais tarde ao próprio poder imperial, e isso despertou a ira do imperador. A história diz que os cristãos se recusavam a participar das celebrações coletivas e não prestavam culto aos deuses romanos, como também não prestavam culto ao imperador. Assim foram encarados com suspeita e hostilidade pela generalidade dos cidadãos romanos religiosos. Pelo simples fato de conhecerem a verdade das escrituras sagradas, os cristãos se submetiam apenas ao Deus verdadeiro, conforme os seguintes relatos bíblicos. No primeiro, o Senhor ordenou: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20 versículo 3. Séculos depois, quando perguntaram a Jesus: qual é o grande mandamento na lei?
Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus capítulo 22 versículos 36 e 37. A história diz que as perseguições do reinado de Diocleciano se prendem com as tentativas levadas a cabo pelo imperador para restaurar a unidade do império e reabilitar as antigas tradições religiosas, que os cristãos se recusavam a acatar. Não era somente um problema religioso, mas sim político. Mas os imperadores romanos acabaram por compreender que combater os cristãos era muito mais perigoso do que aceitá-los, o que veio a ser reconhecido pelo imperador Constantino no ano 313, com édito de reconhecimento da necessidade de organizar o povo através da religião. Boa leitura. Pastor João Hamilton.